Eu nunca imaginei que o amor pudesse me encontrar de novo, muito menos nas ruas frias de Seul, entre o cheiro de açúcar queimado e o som distante dos carros. Meu nome é Eanji, e por anos a única coisa que me acompanhou foi o carrinho enferrujado onde eu vendia doces. Eu aprendi a sorrir mesmo quando o coração sangrava, porque ninguém compra doce de alguém triste. Todo dia, antes do sol nascer, eu preparava os pirulitos e balas de mel que me ajudavam a sobreviver. E toda noite, quando o último doce era vendido, eu voltava para um pequeno quarto de pensão, com o avental manchado de açúcar e os olhos cansados de esperar por um milagre que nunca vinha. Antes de começarmos essa história emocionante, já deixa seu like, se inscreve no canal e comenta aqui embaixo. Qual foi o momento mais surpreendente que mudou a sua vida? Assim, você ajuda nosso canal a trazer mais histórias que tocam o coração e inspiram a fé. Houve um tempo em que eu sonhava em ser confeiteira profissional. Tinha um caderno cheio de receitas e um coração cheio de fé. Mas depois que perdi meus pais num acidente, a vida virou um borrão. As dívidas ficaram, os sonhos desapareceram, e eu passei a acreditar que Deus tinha se esquecido de mim. Eu dizia para mim mesma que o amor era um luxo, e que pessoas como eu não nascem para histórias bonitas. Naquela manhã, o vento estava mais frio do que de costume. Eu ajeitava meu lenço tentando proteger as mãos do gelado, quando ouvi um som suave atrás de mim. O som de uma voz masculina pedindo um doce com um sotaque estranho, meio diferente, quase tímido. Quando me virei, vi um homem alto, de terno escuro, mas com um sorriso leve, como quem carrega paz. Ele parecia deslocado ali no meio da rua movimentada, com um copo de café em uma mão e um olhar que me atravessava. "Você fez esses doces?" ele perguntou, curioso. "Sim, todos eles", respondi sem graça. "Então você não está apenas vendendo açúcar, está vendendo arte." Eu sorri meio sem entender. Ninguém nunca tinha dito algo assim. Ele pagou, mas não foi embora. Ficou observando enquanto eu atendia as outras pessoas. E quando o movimento diminuiu, ele disse algo que ficou ecoando na minha mente o resto do dia. "Você tem mãos abençoadas, sabia? Deus usa até o açúcar para curar corações." Naquele instante, tudo dentro de mim silenciou. Eu não sabia o nome dele, nem por que aquelas palavras me atingiram tanto, mas algo dentro de mim reacendeu. Era como se uma brisa suave tivesse passado pela minha alma cansada, lembrando que Deus ainda estava ali, mesmo quando eu achava que Ele tinha me esquecido. E foi assim, no meio da rua, vendendo doces para sobreviver, que um olhar mudou tudo. Um encontro inesperado que Deus usou para começar a reescrever minha história. Depois daquele dia, eu pensei que nunca mais o veria. Mas Deus, com seu jeito misterioso de escrever histórias, decidiu provar que coincidências não existem. Na manhã seguinte, lá estava ele de novo, parado na mesma esquina, com o mesmo sorriso e o mesmo olhar tranquilo que parecia atravessar as camadas de cansaço que eu tentava esconder. O nome dele, descobri depois, era Minje. Disse que trabalhava em uma empresa próxima e que, desde que provou meus doces, não conseguia começar o dia sem um. Ri meio sem graça, achando que era só gentileza, mas havia algo em sua voz, uma serenidade diferente, como se cada palavra viesse acompanhada de um pouco de fé. Com o passar dos dias, ele começou a aparecer sempre no mesmo horário, sempre com um copo de café quente na mão, e um para mim também. Eu nunca tinha contado para ele que vivia com frio, mas de alguma forma ele percebia. Às vezes não dizia nada, apenas deixava o café ao lado do meu carrinho, com um "Bom dia, Andy", que aquecia mais do que qualquer bebida. Eu tentava fingir que aquilo não me afetava, que ele era apenas um cliente simpático, mas por dentro algo estava mudando.
Era como se a presença dele fosse um raio de sol que insistia em entrar pelas frestas de meu coração, mesmo quando eu tentava manter as cortinas fechadas. Minje tinha um jeito curioso de enxergar o mundo. Enquanto as pessoas passavam apressadas, ele parecia encontrar beleza nas coisas simples. Na fumaça que subia do açúcar derretido, nas risadas das crianças, nas flores que teimavam em nascer entre as calçadas rachadas. Um dia, quando o movimento estava mais fraco, ele perguntou por que eu vendia doces. Eu hesitei, tentando esconder o peso por trás da resposta, mas ele me olhou com tanta sinceridade que não consegui mentir. Contei que era o que me restava, que a vida tinha me tirado tudo: os pais, os sonhos, a coragem de recomeçar. Ele ouviu em silêncio, sem me interromper, e depois de alguns segundos, disse algo que me desarmou completamente. Andy, talvez Deus não tenha tirado seus sonhos. Talvez Ele só esteja te ensinando a fazê-los de um jeito diferente. As palavras dele ficaram presas na minha mente o resto do dia. Era estranho como alguém que eu mal conhecia conseguia tocar partes de mim que nem eu entendia mais. Ele falava com uma leveza que parecia vir de um lugar de cura, de alguém que já tinha passado por dores profundas, mas tinha escolhido não se endurecer. Sua fé era simples, mas firme, e mesmo sem me pregar nenhum sermão, ele me fazia lembrar de Deus, do Deus que eu tinha esquecido de procurar. Naquela tarde, enquanto o sol se punha e as luzes da cidade acendiam uma a uma, percebi algo que me assustou e confortou ao mesmo tempo. A presença dele estava mudando tudo dentro de mim. Pela primeira vez em muito tempo, eu desejava que o dia seguinte chegasse logo, só para vê-lo de novo. Eu não sei ao certo quando começou, mas, de repente, ele já fazia parte da minha rotina. O barulho dos passos dele se aproximando se misturava com o som das tampas das panelas e das risadas das crianças que passavam. Era como se o dia só começasse de verdade quando Minjai aparecia com aquele café nas mãos e aquele sorriso calmo que dizia: "Tá tudo bem, você não tá sozinha". Aos poucos, sem perceber, ele começou a me ajudar com pequenas coisas. Às vezes segurava o carrinho enquanto eu ajeitava as caixas, outras vezes ficava ali por alguns minutos só para conversar. Eu achava aquilo estranho. Ele era claramente de outro mundo, elegante, estudado, com uma vida que parecia muito distante da minha. E mesmo assim, parecia mais confortável naquele beco cheio de cheiros doces e fumaça do que em qualquer escritório chique. Um dia, a roda do meu carrinho quebrou. Eu fiquei desesperada, porque sem vender eu não comeria. Quando ele chegou e me viu tentando arrumar sozinha, sem sucesso, simplesmente tirou o casaco, se ajoelhou no chão e começou a consertar. Eu fiquei sem palavras. "Você não precisa fazer isso", murmurei, meio envergonhada. Ele olhou para mim e respondeu com um sorriso: "Talvez eu precise, Andy. Às vezes servir alguém é o que me faz lembrar de quem eu sou". Aquilo ficou gravado em mim como uma oração. Depois disso, algo mudou. Ele começou a aparecer não só de manhã, mas também no fim da tarde, às vezes trazendo ingredientes, um pacote de açúcar, manteiga, até mesmo forminhas novas. Disse que era um investimento na confeiteira mais talentosa que já conheceu. Eu ria, mas por dentro sentia medo. Eu não queria depender de ninguém. Já tinha me decepcionado demais com promessas que não se cumpriram. Mas com ele, era diferente. Não havia pressa, não havia interesse escondido. Havia apenas presença. Uma presença que, sem pedir nada, começou a curar algo dentro de mim. Certo dia, enquanto eu preparava os doces, ele apareceu com uma ideia. "E se você fizesse uma pequena barraca fixa? Eu posso falar com o dono do prédio ali da frente. Ele é meu amigo. Talvez deixe você montar algo melhor". Eu hesitei. Nunca acreditei que alguém pudesse fazer algo por mim sem querer algo em troca.
Mas ele insistiu, com aquele jeito tranquilo que desarma qualquer resistência. E assim começou um novo capítulo. No final daquela semana, montamos juntos uma pequena barraca com uma lona colorida e uma plaquinha que ele mesmo fez, escrito à mão: Doces da Graça. Quando eu vi aquelas palavras, senti algo diferente. Ele poderia ter escrito Doces da Andy ou Doces da Rua 45, mas escolheu Graça. Era como se Deus estivesse usando aquela simples placa para me lembrar que a graça é exatamente isso, algo que a gente não merece, mas recebe mesmo assim. Enquanto ajeitávamos tudo, percebi que já fazia tempo que eu não ria tanto. Minjai contava histórias engraçadas do trabalho e eu, entre uma risada e outra, começava a acreditar que talvez, só talvez, Deus estivesse me dando uma nova chance de viver algo bonito. E mesmo sem entender direito o que era aquilo entre nós, eu sentia que um laço estava se formando, frágil, mas real, invisível, mas guiado por algo maior que nós dois. Com o passar das semanas, a pequena barraca Doces da Graça começou a chamar atenção. As pessoas paravam não só pelos doces, mas pela alegria que parecia emanar dali. Eu e Minjae formávamos uma dupla improvável. Ele com seu jeito elegante e disciplinado, e eu com meu modo simples e espontâneo de lidar com a vida. Às vezes eu brincava dizendo que ele era o açúcar refinado, e eu o mascavo. E ele ria, dizendo que era justamente essa mistura que fazia tudo funcionar. Mas nem sempre era fácil. Eu era acostumada com a luta diária, com a pressa de quem não podia se dar ao luxo de errar. Já Minjae era o oposto, calmo demais, metódico demais e sempre querendo fazer tudo do jeito certo. Ele insistia em calcular os custos, em planejar as vendas, em manter um caderno de anotações para cada doce vendido. Eu achava isso uma perda de tempo. Você complica tudo, eu dizia. Não precisa de planilha para colocar amor numa receita. Ele sorria, paciente, e respondia: mas até o amor precisa de direção. Essas diferenças começaram a causar pequenas fiscas. Às vezes eu me irritava com o jeito dele querer organizar tudo, e ele se frustrava com minha impulsividade. Houve um dia em que eu queimei uma fornada inteira porque quis testar uma nova receita de balas sem medir direito os ingredientes. Ele tentou me ajudar, mas eu explodi. Você não entende o que é viver de improviso, Minjae? Eu não tenho tempo para planejar cada passo como você. Ele ficou em silêncio por alguns segundos, o olhar ferido, mas firme. Andy, eu também já precisei improvisar para sobreviver. A diferença é que eu aprendi a deixar Deus me guiar antes de agir. Aquela frase me atingiu mais do que eu gostaria de admitir. Por fora, continuei mexendo nas panelas, fingindo que não me importava. Mas por dentro, algo começou a doer. Talvez ele tivesse certo. Eu tinha passado tanto tempo lutando sozinha, tentando provar que era forte, que esqueci como era depender de Deus para decidir até as coisas pequenas. Naquela noite, o silêncio entre nós pesou. Eu quase pedi desculpas, mas o orgulho falou mais alto. Mesmo assim, quando ele se despediu, deixou sobre o balcão um pequeno bilhete, dobrado com cuidado. Você não precisa carregar tudo sozinho. O mesmo Deus que me sustentou na minha queda quer sustentar você também. Na manhã seguinte, eu cheguei na barraca antes do sol nascer. Peguei o bilhete de novo e, enquanto lia, senti uma lágrima escorrer. Pela primeira vez em muito tempo, orei. Não pedi nada, não reclamei, só agradeci. Talvez o choque entre nossos mundos fosse o que Deus estava usando para quebrar as paredes que eu mesma tinha construído. E no fundo eu sabia, Ele não estava aqui só para me ajudar com os doces. Ele estava aqui para me ensinar a adoçar de novo a minha fé. Naquela semana, o ar parecia mais frio que o normal. As manhãs vinham acompanhadas de uma neblina densa que cobria as ruas, e o vapor dos doces se misturava com meu próprio fôlego pesado. Minjae continuava indo à barraca todos os dias.
Mas algo entre nós havia mudado desde aquela discussão. Ele falava menos, e eu também. A presença dele ainda era reconfortante, mas agora havia um silêncio diferente. Um silêncio que gritava o que nenhum dos dois tinha coragem de dizer. Na quinta-feira, o movimento estava fraco. Eu olhava as pessoas passando sem parar e, por algum motivo, aquele dia parecia mais vazio que os outros. Mendé chegou um pouco mais tarde, com o rosto cansado, os olhos fundos. Ele tentou sorrir, mas era um sorriso forçado. "Desculpe o atraso", disse, colocando o café sobre o balcão. "O trabalho anda complicado." Eu não perguntei mais nada, mas algo dentro de mim dizia que ele precisava falar. Então, pela primeira vez, em vez de mudar de assunto, eu fiquei em silêncio. Só fiquei ali, mexendo na panela, esperando. Ele encostou-se na lateral da barraca e respirou fundo. "Andi, você acredita que Deus ainda pode usar alguém mesmo depois que essa pessoa estragou tudo?" A pergunta me pegou de surpresa. Olhei para ele, confusa. "Claro que acredito", respondi, tentando sorrir. "Se Deus não desistiu de mim, por que desistiria de você?" Ele riu, mas os olhos encheram de lágrimas. Foi ali que ele se abriu. Contou que antes de me conhecer, ele trabalhava numa empresa enorme, uma das maiores de Seul. Tinha uma carreira promissora, dinheiro, respeito, mas um erro de julgamento, um contrato assinado sem perceber as intenções erradas de seu chefe, acabou colocando o nome dele no meio de um escândalo financeiro. Perdeu tudo, amigos, reputação e quase perdeu a fé. Foi nessa época que comecei a vir aqui. No início, só para tentar esquecer o mundo. Mas quando vi você lutando todos os dias, com aquele sorriso cansado e mesmo assim cheio de vida, eu percebi que ainda existia beleza na perseverança. Que Deus ainda podia me ensinar a recomeçar. As palavras dele me atingiram de um jeito que eu não esperava. Por trás daquela calma toda, havia um coração ferido. Um homem que, assim como eu, também estava tentando se reconstruir. Pela primeira vez, eu vi Mendé não como alguém forte, mas como alguém humano. E, sem pensar muito, toquei o braço dele e disse: "Talvez Deus tenha me colocado aqui para te lembrar que a graça não acaba quando a gente erra." Ele me olhou e por alguns segundos ficamos em silêncio. Mas foi um silêncio diferente, cheio de paz, cheio de verdade. Naquele instante, o gelo entre nós começou a derreter. Não havia mais a distância entre o homem de terno e a vendedora de doces. Havia apenas dois corações quebrados, sendo lentamente remendados por um Deus que sabia costurar histórias de um jeito que nenhum de nós entenderia sozinho. E ali, no meio da fumaça do açúcar e da luz suave do entardecer, eu percebi. Algo novo estava nascendo. Não era apenas um sentimento, era uma esperança. Nos dias que se seguiram, a presença de Mendé deixou de ser apenas companhia e começou a se tornar cuidado silencioso. Ele continuava aparecendo na barraca, trazendo pequenas coisas que ele sabia que poderiam facilitar minha rotina. Um guarda-chuva quando a chuva caía inesperada, um café quentinho nas manhãs frias, um lenço perfumado deixado discretamente sobre o balcão. Cada gesto era simples, quase imperceptível para qualquer outro, mas para mim carregava um significado profundo. Alguém estava vendo meu esforço, minha luta diária e escolhia me apoiar sem esperar nada em troca. Em um desses dias, enquanto eu mexia o açúcar para preparar os caramelos, ele se aproximou com uma sacola pequena. "Trouxe algo que achei que podia te ajudar", disse baixinho. Dentro havia luvas finas e resistentes, perfeitas para proteger minhas mãos do calor da panela. Eu sorri sem palavras, e ele apenas assentiu, sabendo que meu silêncio era suficiente para expressar gratidão. Naquele instante, percebi que gestos falam muito mais que palavras, e que às vezes o amor verdadeiro é demonstrado em pequenos atos de cuidado e atenção.
Min-jae tinha um jeito sutil de transformar dias comuns em momentos especiais. Ele conversava com os clientes de forma gentil, ajudando a manter a barraca organizada, sempre sem invadir meu espaço. Eu percebia que ele aprendia a rotina, se adaptava aos meus horários e, mesmo sem dizer "eu me importo", cada ação gritava exatamente isso. Eu, por minha vez, comecei a esperar pela sua chegada, não apenas pela ajuda, mas pela sensação de presença que acalmava meu coração cansado. Em um dia particularmente movimentado, uma senhora tropeçou e quase derrubou a bandeja de doces. Sem pensar, Min-jae se moveu rapidamente para segurar a bandeja, sorrindo com alívio. Eu observei e senti algo crescer dentro de mim. Não era apenas atração, era reconhecimento, cuidado, um amor que estava sendo construído pacientemente. No final do dia, quando ele partiu, eu fiquei observando a rua vazia, segurando um caramelo na mão, pensando: talvez Deus estivesse nos ensinando que o verdadeiro amor se manifesta primeiro em ações silenciosas, não em declarações. Cada dia trazia pequenas descobertas. Eu notava a forma como ele observava o mundo ao redor, como seu olhar suavizava ao ver o esforço de pessoas simples e como, sem perceber, Min-jae estava se tornando indispensável na minha rotina. E naquele silêncio cheio de gestos, de café quente e mãos protegidas pelo calor das luvas, eu entendi que Deus tinha colocado alguém no meu caminho não apenas para transformar minha vida, mas para me ensinar que até mesmo os atos mais simples podem carregar a graça do amor divino. Era uma tarde de sexta-feira e o movimento na rua estava mais tranquilo que o normal. As nuvens formavam sombras suaves sobre a calçada e o cheiro dos doces recém-preparados se misturava com o aroma da chuva, que começava a cair levemente. Eu tentava fechar o guarda-chuva improvisado com um braço, enquanto segurava a bandeja de caramelos com o outro, e de repente ouvi uma risada conhecida. Min-jae, parado ali, observando a cena com um sorriso divertido. Ele entrou na chuva sem se importar, segurando meu guarda-chuva por um momento até que a água molhasse levemente a ponta do seu terno. Eu não pude evitar rir. "Você está tentando me molhar?", perguntei, entre risadas, e ele apenas ergueu as mãos, rindo junto comigo. Aquele riso inesperado quebrou toda a tensão que havia crescido entre nós nos últimos dias. Pela primeira vez, a rua parecia leve, e a chuva não era um problema, mas sim uma desculpa para rirmos juntos. Min-jae, sempre tão elegante e sério, mostrava um lado que ninguém mais via. Ele começou a brincar, tentando me ensinar a equilibrar a bandeja de doces com a chuva caindo sobre nós, e eu não pude evitar me sentir mais próxima dele do que nunca. O momento era simples, quase banal, mas carregava algo profundo. A sensação de que, mesmo em meio à luta diária, ainda havia espaço para alegria, para leveza, para pequenos instantes de felicidade compartilhada. Enquanto a chuva caía, passamos a conversar sobre coisas simples: o cheiro da calçada molhada, as crianças correndo de guarda-chuva em guarda-chuva, o quanto a vida era estranha e bela ao mesmo tempo. Cada palavra trazia leveza ao coração pesado, cada sorriso aproximava ainda mais nossos mundos diferentes. Eu percebi que, apesar das diferenças sociais, da rotina cansativa e dos desafios de sobrevivência, havia algo em Min-jae que tornava a vida na rua mais suportável, mais colorida, mais cheia de esperança. E naquele momento, percebi que pequenos detalhes, uma risada compartilhada, uma brincadeira sobre a chuva, um olhar cúmplice, tinham poder de aproximar corações e ensinar que Deus está presente até nas situações mais simples da nossa vida. Um simples momento leve, uma tarde chuvosa e de repente tudo parecia possível. Ele não precisava dizer que se importava e eu não precisava perguntar. O cuidado, a presença e o riso eram suficientes para mostrar que algo verdadeiro estava nascendo entre nós.
Naquela noite, depois de fechar a barraca, eu caminhei lentamente pelas ruas silenciosas, o vapor do açúcar ainda pairando no ar e minhas mãos ainda quentes da panela. Mas, por dentro, eu sentia um peso que ia além do cansaço físico. Minjay não estava comigo. Ele havia partido mais cedo e, pela primeira vez em muitos dias, fiquei sozinha com meus pensamentos. A realidade da minha vida como vendedora de doces batia forte. Cada dia era uma batalha pela sobrevivência e às vezes parecia que ninguém entendia o quanto era difícil. Enquanto caminhava, senti lágrimas quentes escorrerem. Não era apenas sobre o cansaço, era sobre medo, solidão e insegurança. Como eu poderia sonhar em algo mais quando cada dia era uma luta pela comida, pelo aluguel, pelo mínimo para viver? E se Minjay se cansasse de mim? E se ele percebesse que meu mundo era tão diferente do dele, que não poderia existir entre nós algo real? Essas perguntas giravam na minha mente, me deixando vulnerável de uma forma que eu quase não suportava. No dia seguinte, Minjay chegou mais cedo na barraca. Eu tentei esconder o choro da noite anterior, mas ele percebeu. Sem precisar de palavras, ele se aproximou, segurou minhas mãos geladas e disse: "Yoonji, eu sei que você carrega um mundo inteiro nos ombros, mas você não precisa carregar sozinha." A voz dele era calma, mas cheia de sinceridade. Naquele instante, percebi que a vulnerabilidade não nos tornava fracos. Ela nos aproximava, porque mostrava que havia alguém disposto a nos amparar, a enxergar nossa dor e a caminhar conosco. Minjay então me contou sobre os dias em que se sentia perdido, sobre como sentia culpa por tudo que perdeu no passado, sobre a solidão que a sua riqueza não conseguia preencher. E naquele diálogo, entre confissões e mãos entrelaçadas, algo mais profundo começou a surgir. Não era apenas atração ou cuidado, era empatia, era um entendimento de que Deus estava no meio de nós, curando feridas e nos ensinando a confiar. Por horas ficamos ali na calçada, o barulho distante da cidade ao redor, apenas conversando e permitindo que cada um revelasse a sua dor. Eu aprendi que ser vulnerável não era sinal de fraqueza, mas de coragem, e que Deus usava aquele encontro inesperado para me ensinar que até os corações mais cansados podem se curar e amar de verdade. A partir daquele dia, algo mudou. Nossa relação ganhou uma dimensão espiritual, um respeito mútuo e uma certeza de que estávamos ali não por acaso, mas por propósito divino. Os dias seguintes trouxeram uma rotina confortável, quase doce na barraca de doces. Eu e Minjay começávamos a nos entender sem precisar de muitas palavras. Mas, como em toda história de vida real, a felicidade parecia sempre entrelaçada com desafios. Numa tarde cinzenta, enquanto eu empilhava caramelos em uma bandeja, ele chegou com uma expressão tensa, diferente de tudo que eu havia visto até então. Eu senti meu coração apertar antes mesmo de ele abrir a boca. "Yoonji, preciso te contar algo que talvez mude a forma como você me vê", disse Minjay com a voz baixa, mas firme. Ele respirou fundo e eu senti que o que viria seria pesado. Ele explicou que, apesar de ter perdido seu emprego e sua reputação, ainda havia uma pendência no passado que poderia afetar diretamente sua vida. Um ex-sócio, alguém com quem havia se associado antes da falência, agora estava tentando envolvê-lo novamente em questões legais complicadas. Era uma situação que exigiria dele decisões difíceis, possivelmente afastamento, e eu teria que lidar com as consequências junto com ele. A notícia me atingiu como uma rajada de vento gelado. Por um instante, me senti perdida.
Eu, que já lutava diariamente para sobreviver vendendo doces na rua, agora me via envolvida em problemas que iam muito além do meu alcance. Meu coração se apertou e a confiança que havia começado a florescer entre nós tremeu. Eu olhei para Mindé tentando entender se ele estava arrependido de ter se aberto comigo, se todo o carinho e atenção que ele havia demonstrado até então agora seriam apenas uma memória bonita. Mindé, percebendo minha reação, segurou minhas mãos e disse: Eundi, eu não tô pedindo para você resolver nada. Só quero que saiba a verdade, porque não posso te amar completamente enquanto escondo algo tão importante de você. Aquela sinceridade doeu e ao mesmo tempo me mostrou que o amor dele era real, não perfeito, mas verdadeiro, humano e cheio de fé. Eu compreendi naquele instante que, assim como Deus havia colocado Mindé no meu caminho para ensinar esperança e perseverança, Ele também nos ensinava a lidar com desafios inesperados, provando que o amor verdadeiro não é apenas facilidade e alegria, mas também compromisso diante das dificuldades. Fiquei em silêncio, absorvendo cada palavra. Não havia raiva, não havia culpa, apenas a sensação de que nosso relacionamento, ainda jovem, estava prestes a ser testado. E naquele silêncio compartilhado, percebi que Deus estava nos preparando para algo maior. Mostrar que, mesmo quando surgem feridas ou revelações que ameaçam a felicidade, a fé e o amor podem se fortalecer, não se quebrar. Os dias que se seguiram à revelação foram pesados. A barraca de doces parecia menor. O vapor do açúcar já não aquecia mais o coração como antes. Mindé continuava aparecendo, mas havia uma distância silenciosa entre nós, uma barreira invisível que nenhum sorriso ou gesto podia atravessar. Cada encontro era carregado de olhares contidos, pequenas pausas nas conversas e aquele peso de um segredo ainda não digerido. Caminhando pela rua, observando as luzes dos prédios refletindo nas poças da chuva recente, eu percebi a minha própria mente girando em 1000 pensamentos. Tentava imaginar o que o futuro nos reservaria, se conseguiríamos superar a ferida que aquela revelação trouxe, ou se o silêncio seria o prenúncio de um afastamento inevitável. Cada dia, cada hora parecia amplificar a minha ansiedade. Era como se Deus estivesse nos ensinando paciência, mostrando que o amor verdadeiro não se apressa, ele espera, observa e amadurece mesmo em meio à incerteza. Mindé também parecia mergulhado em seus pensamentos. Eu o via do outro lado da rua algumas vezes, mãos no bolso, cabeça baixa, olhando para a barraca com um misto de saudade e dúvida. E sem perceber, nossos corações começaram a sentir falta do que ainda não podiam expressar. O silêncio não era apenas a ausência de palavras, era a presença carregada de emoção. Uma espera silenciosa que só os corações que se entendem conseguem perceber. Eu me peguei lembrando dos gestos dele, de como segurava a minha mão sem pressa, do cuidado com o café quente e das luvas que trouxe para mim. E mesmo com a distância criada pela revelação do passado, percebi que o que existia entre nós não era apenas atração ou conveniência, mas algo que Deus estava moldando, a capacidade de amar e confiar, mesmo diante de desafios. Cada passo, cada silêncio compartilhado nos preparava para um momento maior, para a confissão que viria e que mudaria tudo de forma definitiva. No fim de tarde, enquanto eu fechava a barraca, respirei fundo, sentindo o frio misturar-se com a esperança que ainda pulsava no peito. Mesmo sem palavras, sabíamos. Nossos corações não estavam perdidos, apenas aguardando o momento certo para se abrirem completamente, para que o amor e a fé pudessem se unir de forma plena.
E naquele silêncio tenso, mas cheio de expectativa, Deus nos lembrava que Ele age no tempo certo, mesmo quando tudo parece incerto. Na manhã seguinte, a rua estava calma, com a luz suave do sol atravessando as copas das árvores e refletindo nas poças de chuva do dia anterior. Eu abri a barraca, ainda com o coração pesado pelos dias de silêncio, quando ouvi passos apressados. Era Mendiaé, com um semblante sério, mas decidido. Seus olhos encontraram os meus, e ali percebi que o momento que aguardávamos havia chegado. Ele respirou fundo e disse, sem rodeios: Yundi, eu tentei me afastar, tentei manter distância para te proteger, e a mim mesmo, mas não consegui. Não consigo mais fingir que esse silêncio é suficiente. Deus colocou você na minha vida por um motivo, e eu não quero mais negar o que sinto. A voz dele tremia levemente, e pela primeira vez não havia reserva em suas palavras, apenas sinceridade e vulnerabilidade. Meu coração acelerou e eu me vi respondendo sem pensar: Mendiaé, eu também tentei ignorar o que sinto, mas cada gesto seu, cada cuidado, cada olhar me mostrou que não é apenas amor humano, é algo maior. É Deus nos mostrando que podemos nos curar juntos. Ele se aproximou, segurou minhas mãos com firmeza e ternura, e nossos olhares se encontraram como se fossem a única coisa no mundo. Naquele instante, a barreira que o passado e as feridas criaram entre nós se despedaçou. Não houve pressa, não houve necessidade de palavras demais, apenas um entendimento silencioso de que Deus estava presente, tecendo nossa história, e que o amor verdadeiro não se constrói em perfeição, mas em presença, cuidado, vulnerabilidade e fé. Um sorriso tímido surgiu no rosto dele e eu sorri de volta, sentindo finalmente a paz que há muito aguardávamos. E assim, entre o vapor dos doces e a luz suave da manhã, confessamos não apenas nossos sentimentos, mas nossa fé de que aquele encontro inesperado não era coincidência, era um propósito divino. Um amor que surgiu das dificuldades, do cuidado silencioso e da esperança renovada. Pela primeira vez, eu senti que estávamos prontos para enfrentar qualquer desafio juntos, com Deus guiando nossos passos. Com a confissão trocada, a barraca de doces nunca mais pareceu a mesma. O aroma doce no ar agora carregava não apenas o cheiro do açúcar e do caramelo, mas também a sensação de esperança, cura e transformação. Andi e Mindie caminhavam juntos pela rua, agora lado a lado, conscientes de que aquele amor que começou com olhares e gestos silenciosos era, na verdade, uma obra de Deus. Um amor que não se mede por perfeição, riqueza ou status social, mas por presença, cuidado e fé. Enquanto o dia avançava, percebemos que a vida continua com desafios. Há dias de chuva, clientes apressados e preocupações, mas algo mudou dentro de nós. A confiança mútua e a certeza de que Deus conduz cada passo de nossa história. O encontro inesperado que começou em uma manhã comum na barraca de doces nos mostrou que Ele pode usar qualquer situação para nos ensinar perseverança, esperança e amor verdadeiro. Cada gesto, cada sorriso, cada café compartilhado carregava uma lição. O amor que Deus nos dá é paciente, cuidadoso e capaz de transformar até os corações mais cansados. E ao final daquele dia, enquanto Andi fechava a barraca e Mindie a acompanhava, pairava no ar uma sensação de completude. A história deles, que poderia ter sido marcada por dor e distância, se transformou em uma narrativa de fé e redenção. Um amor que não apenas preencheu lacunas emocionais, mas também apontou para Deus como o autor de toda a esperança. Como diz a Bíblia, nós amamos porque Ele nos amou primeiro. 1 João 4:19. Um lembrete de que, mesmo nos momentos de dificuldade e incerteza, o amor verdadeiro sempre é guiado pelo divino. E você?
Já viveu um amor que te aproximou de Deus? Se inscreva no canal para mais histórias de amor que curam a alma. Deixe seu like e compartilhe esse vídeo com alguém que precisa se inspirar na graça de Deus.